Você está construindo ou pensando em construir seu motorhome e hoje eu vou te dar algumas dicas muito importantes para que seu sonho não se transforme num pesadelo. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fabu, toca na Filomena aqui para quem não conhece, Filomena Motorhomes, aqui é o lugar que a gente constrói um montão de carro. Agora aqui dentro do barracão tá até tranquilo, tem 1, 2 aqui e lá fora tem mais uns 3, 4 e no barracão de baixo tem mais uns 5. Então tá relativamente calmo aqui hoje. Galera, seguinte, esse vídeo é muito importante para você que tá pensando em construir ou para você que já tá no meio aí da construção, né? De uns tempos para cá, especialmente do final do ano passado para cá, a gente tem recebido muita mensagem, muita ligação, muita gente entrando em contato para tentar desenrolar documentos do veículo. Principalmente a galera que acabou fazendo algumas alterações aí que na prática não deveriam ter sido feitas, né? E se você bobear nesse processo do que você pode, o que você não pode, você pode transformar o seu sonho num grande pesadelo e eu tô falando muito sério sobre isso, tá? Quando você tá pensando em construir, você, o céu é o limite, né? Você pensa aí um monte de coisa, desenvolve, desenha, pá, vou cortar aqui, vou desenhar ali, eu acho que não precisa documentar não, vou viajar assim mesmo, que não tem problema, mas a gente tem regras, e ainda bem que tem, porque senão ia ser uma coisa de louco isso daqui, né? Galera, é o seguinte, já vou começar aqui desmistificando algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte, precisa de documento de motor casa? Precisa, carambola, né? É uma coisa meio doida assim essa pergunta, mas tem muita gente que bate na tecla que não precisa. Existe uma regulamentação do CONTRAN 743 de 2018, qualquer coisa vocês dão uma procurada aí. Na verdade, antes dessa resolução, antes de 2018, sempre foi obrigatório que motor casa tenha documento de motor casa. Em nenhum momento não foi obrigatório. Se tá alterado, tem que ter. O que essa resolução fez e que acabou ajudando muita gente é o seguinte, ela foi falar sobre motorhome artesanal. O motorhome aí que a gente faz aqui na toca, o motorhome que você faz aí na sua casa. Então essa regulamentação, ela ajudou demais, porque antes dela, você não podia nem documentar fazendo em casa. Você só podia documentar tendo um documento que chama CAT, que eu explico lá no final o que é, porque isso aí é bem complexo, tá bom? A partir de 2018, então, foi possível documentar o seu veículo feito em casa. Inclusive, a Filomena, a minha Kombi, né? Tem vídeo dela aí pra todo quanto é lado. Filomena foi a primeira documentada no estado de São Paulo. Foi um processo longo pra caramba, mas hoje em dia é bem mais tranquilo. Enfim, se existe uma regulamentação, se existe uma lei, se existe tantas coisas falando sobre isso, tantos documentos falando sobre isso, sim, meu amigo, você tem que documentar o seu carro. Ai, Fabu, mas o meu carro é uso misto. Lá tá falando que eu posso colocar carga, que eu posso colocar passageiro. Exatamente. É uso misto. Não está escrito motor casa no seu documento. Uso misto, eu já falei isso, deve ter vídeo aqui em cima que eu expliquei. Uso misto é para carga ou passageiro. Passageiro, beleza, são as pessoas que, óbvio. Agora, carga é um trem que você põe e tira. Carga é aquilo lá que você coloca ali, ó, vou levar meia dúzia de saco de cimento na minha Kombi. Isso é carga. Tá tudo certo, tá? Agora, construir uma movelaria inteira em cima de um veículo, né? Isso não é carga, meu irmão. Isso é motor casa, o nome. Tem regra para isso e a gente tem que organizar isso. E se você não documentar e você tiver com uma questão aí, né? Se a polícia te parar e interpretar que isso aí sim, você fez uma alteração no veículo ali, cara, isso é uma infração grave. Você vai pagar a multa, né? Da infração grave. E seu carro vai ficar retido para você ter que regularizar isso. Ah, Fabu, mas eu já ando aí há anos e nunca tive problema com polícia. Não é porque a gente nunca tem problema que a gente tá certo. A gente tem que começar a separar essas coisas, tá? Às vezes tem coisa que a gente vai fazer a vida inteira de um jeito que não é o jeito certo e não vai ter problema. Mas não é o jeito certo. Então, por isso que é bom a gente ir organizando as coisas aí e quando for fazer, faz e documenta. Essa é uma coisa importante aqui da Toca. A galera pergunta isso bastante pra mim. Todos os veículos que a gente faz, eles são passíveis de documentação. Hoje, na Toca, 90% dos carros que a gente faz sai documentado. A gente tem experiência de documentar, já fizemos vários vídeos, não sei quantos carros já documentados, com Inmetro, tudo certinho.
Então, a grande maioria sai daqui documentado. Mas uma coisa importante, a gente não fabrica Kombi aqui que não pode ser documentada. Isso é uma coisa que eu tenho para mim desde quando eu comecei a Toca. Então, todos os veículos que saem daqui podem ser documentados. 90% já sai daqui documentado e esses 10% o cliente aí, né, faz a opção de, Fabu, vou fazer depois, vou fazer aqui no meu estado que é mais barato, tranquilo, mas todas as Kombis que a gente monta, elas podem ser documentadas, tá? Lá no começo do vídeo eu falei que tem bastante gente procurando a Toca porque teve pepinos na hora de documentar. E a grande maioria foram pessoas que fizeram alterações estruturais. Lembra que eu falei da resolução do CONTRAN, agora há pouco, que é a resolução aí que libera a gente fazer construções artesanais, né, enfim, documentar nosso veículo? Pois é, ela não fala que você pode fazer tudo, não é? Tipo, ela tem ali algumas regras que são bem específicas e importante você dar uma olhada. Procura por essa resolução, eu já falei o número dela aí, que ela é super importante você ler quando você está construindo ou pensando até em construção motorhome. Então, por exemplo, alterações estruturais não são permitidas por essa resolução. Fabu, mas eu vi uma Kombi aí que tinha uma alteração estrutural e documentou. Dá para documentar, mas não por essa resolução. Vai ser com uma CAT, que é um documento específico, que daqui a pouquinho eu chego nele. Pela resolução do CONTRAN, que é você mesmo, pessoa física que vai lá e faz, não pode ter nenhuma alteração estrutural. Então você simplesmente não pode, sei lá, chegar e cortar o teto do seu veículo, você não pode colocar uma bolha pro lado de fora, tem um montão de coisa que você não pode fazer. Você não pode alterar a iluminação, por exemplo, você não pode alterar o lugar do step. Essas coisas, galera, vocês têm que prestar bastante atenção, porque depois que fez, como é que vai desfazer? Né? Fui lá, ergui o teto do meu carro, fui lá, cortei não sei o que na lateral, aí coloquei uma janela, tampei uma janela, que também é um problema. Como que eu faço, né? Já foi. Ou então, tipo, comprei uma furgão na esperança que eu consiga colocar gente atrás. Não pode também. Isso aí também é uma alteração estrutural. Tá, Fabu, mas aí eu já fiz, já cortei, fui lá, a pessoa me falou que eu preciso de um tal de CAT. A maioria que liga aqui é porque chegou nessa situação. Preciso de uma CAT. Fabu, você tem uma CAT para me fornecer? Galera, a CAT é um negócio bem complexo. E não é assim. Primeiro que cada CAT serve para uma coisa. Então, por exemplo, existe CAT pro teto alto, para esse tipo de teto alto, para o teto alto inteiro, existe CAT para fazer uma bolha. Para cada alteração estrutural existe uma CAT, um documento para isso. E esse documento é obtido pela empresa, pelo CNPJ, que vai lá e homologa isso e faz todos os testes nessa alteração que ela quer homologar. Então, por exemplo, eu quero homologar meu teto alto aí. Eu vou lá, faço um protótipo de teto alto, o engenheiro assina, acompanha cada solda, descreve isso no documento, aí a partir daí essa empresa vai poder te dar uma CAT. Tá? Só para vocês entenderem a complexidade que é o assunto sobre uma CAT. Então, evita. Isso que para mim é o mais importante. Não façam alterações sem você ter certeza disso. Recentemente a gente recebeu um carro aqui em que ele tinha a seta trocada de lugar. Não passou em vistoria alguma. E esse carro em especial tá super complicado, assim, porque não vai passar mesmo. A seta original do veículo é naquele lugar. Quem tem uma CAT no Brasil de alteração de seta de lugar, cara? Né? Super específica, né? É muito complicado. Outra dúvida que o pessoal pergunta bastante é se tem que levar o carro para vistoria com o veículo já pronto, com tudo no lugar. Nós levamos os nossos carros para vistoria com, assim, da parte de movelaria, assim, com o carro com uns 80% já feito. O que está faltando no nosso caso? Os acabamentos, né? Mas a parte estrutural já está toda ali no lugar. Eu recomendo vocês fazerem isso também, porque já fica no documento com as fotos bonitinhas, tudo certinho. Elétrica, essas coisas, a gente leva antes de fazer elétrica, não tem problema algum, né? Afinal de contas, né, você não tem nenhuma alteração grande ali montando o seu sistema de elétrica, desde que você faça isso bem feito. E também, na vistoria, ninguém vai verificar a elétrica do seu veículo, né? Isso não tem em lugar nenhum da resolução. E o que é mais importante disso tudo para mim? Fez o veículo, documenta certinho, porque no montante do que você está gastando, de dinheiro, de tempo e de preocupação, é muito pouco, né? Isso aí não representa quase nada na hora da montagem e você fica tranquilo com o seu carro aí rodando no Brasil para sair por fronteira, vai que vai, porque depois, se der ruim, é um baita ruim. Por exemplo, se você fez uma alteração estrutural, o policial aí, né, a autoridade te parou, você, né, foi multado, o carro recolhido, você só sai de lá para resolver, no dia que você for resolver, for fazer a vistoria, né? Como é que você faz a vistoria de uma coisa que você não tem documento para fazer? Aí o barraco desabou, né?
Ó, cortei meu teto, quem vai me dar um documento desse teto aí que eu cortei? Então, é isso, galera. Vá com cuidado e não deixe, em hipótese alguma, que seus sonhos se transformem aí num pesadelo por conta de umas coisas bem simples, certo? Galera, grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!